E aí, eu sou o Berg, sou pai de duas lindas moças, e esse é o Bergs Podcast. Podcast onde eu quero falar sobre tudo um pouquinho, mas principalmente tratar de um assunto muito importante para mim, que é a paternidade. No último episódio falei que estava pensando sobre as ansiedades, os medos que eu tinha, né, antes da minha primeira experiência com o pai. Falei, fiz um questionário curtinho, umas perguntinhas bem simples e passei para alguns casais. Passarei, na verdade, a ideia é fazer uma entrevista, porém, essa primeira, deveria ser uma entrevista, o casal está bem longe e os horários não casam muito bem por causa de fuso horário, esse tipo de coisa. Que é a Esther, minha irmã, e o Marco, seu companheiro, seu marido, né? Então eu mandei para eles as perguntas e pedi para eles responderem em vídeo as mesmas, né? E eu fiquei bem animado porque a Esther vai ser mãe do primeiro filho, né, do Noah. Está sendo muito aguardado, está sendo muito esperado. O Marco, pelo que eu entendi, é um pai muito presente na vida da Esther, um pai muito presente ali, né? Tá realmente encarando a paternidade de frente. E eu tô super ansioso. Eu estava até conversando com a Sofia hoje, falando que é, tem aquela sensação, é uma sensação estranha, porque a Esther eu cheguei a cuidar dela quando pequenininha, contava história, eu botava ela para dormir, cheguei a trocar fralda, e agora ver ela sendo mãe é esquisito, não é um esquisito ruim, é muito gostoso, mas ai, tô super nervoso, né, com essa essa questão. A Esther, eu vou cortar agora e vou colocar aqui as respostas, vídeo com as respostas da Esther para aquele questionário. Lá ela lê as perguntas de novo, então não vou ler aqui novamente. E num vídeo posterior eu vou colocar as respostas do Marco. Vou fazer os dois separados por causa até para não ficar um vídeo muito longo. Então fico aí com a minha pequena irmãzinha. Oi, o meu nome é Esther e eu sou a irmã do Daniel. Eu tô grávida pela primeira vez e eu já tô com 32 semanas de gravidez. O Daniel teve algumas perguntas para os pais que são pais de primeira viagem e essas são as minhas respostas. O que te deixa mais ansiosa na espera pelo seu filho? Eu acho que o que me deixa mais ansiosa agora, que ainda estou grávida, é o parto. Com certeza perturba muitas mães de pensar em ter que ter um parto. Então, aqui onde eu vivo no Canadá, as cesarianas não são comuns, então o parto normal é o parto que os médicos preferem. Isso me deixa muito ansiosa, porque eu sei que não é um parque de diversão para ter um parto normal. Como você imagina que o seu filho será? Bom, eu espero que ele seja saudável e que ele seja um pouco parecido comigo e com o meu esposo Marco. Se fosse para eu visualizar o meu filho daqui a um tempo, 2, 5, 10 anos de vida, como ele seria? Eu tenho esperança que quando ele tiver 2 anos de idade, ele seja bem ativo e tenha bastante energia, esteja se movimentando bastante, subindo nas coisas aqui em casa, começando a falar, talvez já correr um pouquinho. 5 anos de idade já parece assim tão longe, mas eu sei que o tempo voa. Então eu penso que quando ele tiver 5 anos de idade, ele vai estar começando a ir na escola. Uma das coisas que eu sempre penso é imaginar ele me perguntando as coisas que ele está aprendendo e poder ajudar ele a desenvolver nesse lado cognitivo e com as coisas da escola. Eu também espero que ele consiga falar português também. O meu noivo não fala português, então essa é a minha responsabilidade, mas eu espero que quando ele tiver 5 anos ele já vai poder ter algumas frases e falar um pouco em português comigo. 10 anos eu acho que é assim, uma idade que começa a ficar
já mais difícil. Eles começam a ter a opinião deles próprias e os pensamentos deles próprios, e eu penso que quando ele tiver 10 anos, a única coisa que eu espero é que eu consiga manter uma relação de amizade com o meu filho e pra gente ter uma boa comunicação dentro de casa. Qual o seu maior medo em relação à maternidade? Porque meu maior medo em relação à maternidade é se ser identificada só como mãe. Eu já tenho 35 anos e eu construí uma carreira com muito trabalho, e uma das coisas que me assusta é sair da força de trabalho e ficar um ano em casa de licença maternidade. Aqui no Canadá, o mínimo que você tem que tirar são um ano para estar em casa com o seu filho, então, e o máximo são 1 ano e 6 meses. Eu decidi ficar em casa só por 1 ano, mas mesmo assim eu sei que é um ano muito bom e com que você tem o privilégio de passar muito tempo com o seu filho, mas me assusta o fato de deixar a minha carreira de lado por 1 ano e ter que só cuidar de criança em casa, porque isso nunca fez parte da minha realidade por tanto tempo. Então é uma coisa que me assusta, perder um pouco da minha identidade como pessoa, me se tornar só mãe. Quando nascer, o que irá fazer primeiro? Eu acho que essa é a vontade de toda mãe, é abraçar o filho e ter ele nos braços. Eu não sei como que eu vou reagir, mas eu tenho já nessas últimas semanas pensado muito de como é bonito é ter aquele bebê recém-nascido nos seus braços. Então eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou chorar um pouco também, mas pra mim a parte mais importante é poder ter um bebê saudável nos meus braços. Em meio a toda dúvida, ansiedade e medo, consegue se ver sem ser pai ou mãe? Essa é uma muito boa pergunta, porque até 2 anos atrás eu estava considerando continuar minha vida sem filhos. Eu e o Marco sempre conversamos sobre filhos, mas a minha carreira sempre foi muito importante para mim. Eu sempre gostaria de conseguir atingir outros níveis, e ter filhos sempre se pareceu como uma barreira para continuar a ter uma carreira de sucesso. Então, para mim, ter filhos foi uma decisão muito pensada e muito estudada, e eu sei que para ele era muito importante ter filhos. Então foi uma decisão que a gente tomou juntos a respeito de ter filhos. Eu penso que uma pessoa pode ser muito bem se sentir satisfeita com a vida com e sem filhos. Eu não julgo as pessoas que não querem ter filho, e eu não acho que eles têm uma vida familiar menos completa só pelo fato deles não terem filhos. Por muitos anos eu pensei que a minha vida era muito bem completa e com muitos aspectos de felicidade, com amigos e a família do meu companheiro, que me adotou, porque minha família vive no Brasil, então um pouco longe de mim, mas eu sempre pensei que você pode se sentir completo e ter uma família completa mesmo sem filhos. Então por muitos anos eu considerei não ser mãe, e nem por isso eu achei que eu teria uma família menos com menos sucesso só porque eu não tinha filhos. Mas agora que eu tô grávida, é um momento muito bonito. A maternidade deixa você esperançosa e com vontade de investir mais ainda na sua saúde, na sua vida, porque você sabe que tem uma pessoinha pequenininha dependendo de você. Então, para responder a questão, por muitos anos eu me vi muito bem sem ser mãe, e não tinha problema nenhum em pensar que eu ia continuar o resto da minha vida sem ser mãe. E o Daniel também está perguntando se eu tenho uma pergunta para ele.
Eu sei muito bem que o meu irmão Daniel é um pai maravilhoso. Ele é muito atento às filhas dele. Ele tem um grande amor por ser pai, fazer coisas familiares. Então, para mim, uma pergunta para ele é: como que você faz para usar? A gente tem uma expressão aqui em inglês que quer dizer todos os chapéus que você tem que usar, ou todas as atividades, as pessoas que você tem que ser para sua família. Então você tem que ser esposo, pai, você tem que ser uma pessoa que no seu trabalho, como é que você ajusta essa nova realidade de ser pai e continuar a ser um amigo, companheiro, esposo e uma pessoa com uma carreira de trabalho? Qual que é o balanço ideal depois que você tem filhos para poder gerenciar o seu tempo com isso? Essa é a minha pergunta. Voltando. A Teia, ela me faz uma pergunta, o final, né? Ela pergunta em como desempenho os diversos papéis da minha vida. Até ela fala é, como que eu troco os chapéus, né? Que é uma teria o mesmo significado lá para eles no Canadá. E o papel de pai, marido, amigo, profissional e como que se faz esse balanço, né? Bem, a pergunta é muito, muito boa, né? Realmente a vida a gente desempenha N papéis. É papel de marido, é papel de amigo, de companheiro, de apoio, de profissional, de colega, de pai. Então é bem complicado. E eu até falo em um dos episódios que eu não me considero, por exemplo, como tendo sucesso na minha vida profissional. Eu ainda estou procurando meu lugar ao sol. Porém, tem outros papéis que desempenho que eu acredito que eu vou relativamente bem. Né? Por exemplo, o papel da paternidade. Né? Nesse papel eu acredito que eu desempenho de uma maneira bacana, boa, né? E aprendi a, a celebrar, né, vamos colocar assim, como sucesso. Então eu sou um pai babão, sou um pai que eu tento ser o mais presente possível, né? E tento lembrar sempre que nesses papéis todos que desempenhamos na nossa vida, a gente não está sempre com todos em cima, né? Sempre tem aquele que está mais embaixo, aquele que está lá no chão. E aprendi a ser grato por aquele que está lá em cima, a reconhecer isso e trabalhar os que estão lá embaixo. A questão do balanço, né, que eu acredito que é ter equilíbrio nesses papéis todos, é uma coisa muito complicada, porque você sempre acaba se concentrando mais em um papel do que no outro, e é muito difícil manter realmente um equilíbrio, né, ter balanço. E se fosse para eu fazer um balanço, por exemplo, dos papéis que desempenho, eu falaria que o papel de esposo, de marido, está indo muito bem, o papel de pai está indo muito bem, alguns outros também, e alguns outros não, como todo ser humano, né? Eu acho que uma pessoa, independente do tipo de sucesso, mais visível ou não, eu duvido que ela realmente tenha sucesso em tudo na vida dela. Pode ser o cara mais milionário, bilionário do mundo. Ele falar que tem sucesso em tudo é difícil, é complicado. Acho que ninguém consegue ter realmente sucesso em tudo, né? Desempenhar 100% todos os papéis. Então hoje digo que o papel de pai e marido está indo muito bem, em outros estou trabalhando. E é difícil manter o equilíbrio, é complicado, mas a questão é nunca desanimar. É levantar a cabeça e continuar. Na hora que você vê que está fazendo caquinha em um dos papéis, putz, aonde que dá para acertar? Aonde que dá para eu, né, dar uma equilibrada aqui sem
ferrar com aquele outro papel que está sendo desempenhado muito bem. Bem, eu acho que espero ter respondido a pergunta da Teia. Encerro por aqui esse episódio. Um beijão grandão, um abração fortão e tchau, tchau.